Fala galera, César na área. Minha coluna hoje do Jogada 10, eu vou falar basicamente do início da prospecção de alguns jogadores para a temporada 2024. Lembrando que o Tite é o técnico, né? Vai ficar, obviamente, ele foi contratado para isso. E está começando a fazer já, o Flamengo já está começando a ir atrás do mercado, dando uma olhada em alguns jogadores, possivelmente dispensando outros. A gente já sabe de Rodrigo Caio e Felipe Luiz se aposentou. Rodrigo Caio não vai ficar no Flamengo, já se despediu e tudo. Provavelmente vai para o Cruzeiro, provavelmente, mas enfim. E o Flamengo começa a ver alguns nomes, né? A gente já vê aí o De La Cruz, né? O De La Cruz já desde o ano passado, no meio da temporada do ano passado, o Flamengo tentou trazer na janela, não conseguiu. E meio que ficou prometido para essa janela, e ao que parece, o Flamengo vai pagar a multa, né? Já acertou com o jogador, tá se preparando, vai pagar a multa, não tem que conversar nem com o River. Deposita a multa, um abraço, tchau, obrigado. E aí o jogador deve ir pro Flamengo. E aí tem uma discussão em que o Flamengo vai gastar 16 milhões de dólares do total de 30 milhões de euros, eu acho que para o orçamento do ano que vem. Só que parece que o Flamengo vai tentar fazer esse pagamento antes para não afetar o orçamento do ano que vem. Ou seja, o Flamengo tem dinheiro esse ano, né? Gastou até menos, arrecadou bem mais, então daria para fazer esse investimento agora, né? Antes da virada do ano. É o que possivelmente vai acontecer. E aí o Flamengo segue com os 30 milhões de euros aí para gastar, entre aspas, do orçamento com o futebol pro ano que vem. E aí se fala em Léo Ortiz, né? A gente vê aí o Flamengo negociando com o Léo Ortiz, zagueiro, talvez o melhor zagueiro do Brasil hoje, né? Do Bragantino. Se fala de... Agora começou a se falar de Scarpa, que o Flamengo teria feito uma consulta ao Scarpa, que está jogando no Olympiacos, e ele pertence ao Nottingham Forest, se eu não me engano é emprestado, e o Flamengo teria vontade de jogar, de contar com esse jogador. Fez uma consulta, o Flamengo tinha feito já no meio do ano passado, mas ele tinha dito já que não voltaria para o Brasil porque ele quer continuar na Europa, aquela coisa, todo sonho da Europa. E o Scarpa hoje, se eu não me engano, tem entre 30 e 31 anos, não é mais garoto, então assim, talvez tenha sido a última chance dele, foi realmente, ele tá lá, não se deu bem no Nottingham Forest, foi emprestado, enfim, tá mais ou menos. Teve uma outra especulação, que era a troca do Thiago Maia e do Mateuzinho pelo Fausto Vera com o Corinthians. Não parece que foi pra frente. O Marcos Braz, inclusive, disse que isso não existia, mas eu fiquei sabendo de outra pessoa que, na verdade, existe sim uma possível troca, de repente, do Thiago Maia com o Fausto Vera, né? Não envolvendo efetivamente o Mateuzinho, mas tem essa possibilidade, né? Que mais? Provavelmente o Flamengo vai atrás de lateral esquerdo, né? A gente está vendo aí. Se falou de Juninho Capixaba também do Bragantino, não sei. Fez um bom brasileiro, na verdade. Muito bom brasileiro. Talvez possa ser uma esperança, de repente, de disputar vaga, se for o caso, disputar vaga com o Ayrton Lucas. Não sei. Lateral direito, a gente tem 3, aí se fala dessa troca do Mateuzinho e tal, mas eu acho que o Flamengo vai não sei se vendê-lo, emprestá-lo. Eu sei que o Flamengo deve ficar com o Varela e com o Wesley apenas. Estão falando talvez em vir um outro lateral, mas aí se viesse outro lateral, o Flamengo teria que se desfazer de 2 deles. E aí o Wesley, ele tem mercado na Europa, né? Um super promissor, etc, etc. Então vamos ver o que vai ser feito. Se falou de Montiel, eu não acredito. Acho difícil, um jogador caro. Tá ficando... de repente vai ser liberado lá, ou enfim, eu tenho uma outra situação. Mas eu não acredito que vai acontecer, né? Pode acontecer, mas eu não acredito. A gente vai precisar... o Scarpa eu já falei que era... E aí... Onde encaixa o Scarpa? Onde encaixaria o Scarpa? Seria o ponta direita que o Tite pediu, né?
que não é um ponta, ele é um meia ponta, né, que a gente fala, né, que é mais ou menos o que o Everton Ribeiro é, só que o Everton Ribeiro não tem mais físico para fazer essa meia ponta, né, de ir ali e tal. O Tite foi muito claro em dizer que ele vai revezar provavelmente com o Arrascaeta no meio campo, então deve renovar. Inclusive há uma proposta de renovação do Flamengo por 1 ano, o Flamengo enviou pro staff dos jogadores, vão decidir, ele queria 2. Vamos ver como é que vai ser, acho que deve renovar. O Tite deve ter sinalizado que quer contar com ele. E aí falta só essa questão de negociação. Saindo. Aí tem o Pablo provavelmente saindo. A gente não sabe se o Davi fica ou não. Inicialmente sim, porque tem contrato, mas pode ser que de repente ele tenha uma negociação com a Europa, alguma coisa nesse sentido, a gente não sabe ainda. Mas saírem 2 zagueiros, 3 zagueiros com o Rodrigo Caio, a gente vai precisar trazer pelo menos mais 3. E aí um deles seria o Léo Ortiz, teria que trazer mais 2, senão a gente ficaria. Ou subir alguém da base, eu acho que não é o caso. Se fala muito no menino Bruno Mendes, né? Bruno Mendes, que é o do Corinthians, que está ficando sem contrato lá, poderia vir, ele seria um deles. Além do Léo Ortiz, o Flamengo faltaria um, se o Davi não ficar. Se ele ficar, aí não, aí tudo bem. E aí estaria correto. Então, acho que nesse sentido tá ok. Tem uma situação do Santos também, que não sabe se fica ou se de repente é negociado. Teve proposta ou negociação com o Grêmio, né? E está se falando ainda sobre. O Santos tem mercado, tá aí como segunda opção, terceira opção, desde a vinda do Rossi, mas já antes com o Sampaoli, o Sampaoli preferiu o Matheus Cunha. E aí mesmo sendo segundo hoje, de repente ele quer jogar, né? Goleiro não quer, ele era titular do Flamengo, era titular do Atlético Paranaense, foi titular do Flamengo nos 2 títulos, de repente virou reserva, terceiro reserva até. Não tá vendo que não vai ter muita chance. Provavelmente vai ser negociado. E aí tem negociação, troca jogador, vende, traz outro. O Grêmio tem o Vila Sante, que o pessoal tava falando, mas não acredito que o Grêmio vai se desfazer do Vila Sante para trazer de repente o Santos. Eles também não tem grana para pagar, enfim, não sei, talvez empréstimo. É uma discussão. Mas é isso, basicamente é isso. Minha coluna hoje basicamente falando do que está se desenhando. O Flamengo está se desenhando um time. Bom, a gente pensando aqui rapidamente nesses 2, né, que devem ser os primeiros contratados, o Léo Ortiz e o De La Cruz, vai montar um time pesado para 2024, dar as armas que o Tite quer para poder seguir na briga pelos títulos e não dar o mole que a gente deu esse ano em todos eles, né? De trocar de técnico, aquela bagunça toda. Acho que o Tite já conhece os jogadores, por ter vindo antes, foi boa ideia ter vindo antes. E agora ele está preparando o terreno para começar bem em 2024. A preparação física vai ser bem forte. O Fábio é muito bom, e eu acho que a gente vai estar bem para o ano que vem, né? Essa é a expectativa, beleza? Valeu, rapaziada. Deixa eu ver, semana que vem já é Natal, então provavelmente sexta vai ter a nossa coluna, e um pouquinho antes do Natal. Eu desejo Feliz Natal para todos aí. Melhor na semana que vem. De qualquer forma, até mais. Jogada 10. Tchau, tchau.